Começando. Bom, gente, as relações são afetadas pelas formas como nós somos tratados, seja de forma positiva, seja de forma negativa. No início dos relacionamentos, as pessoas costumam ser educadas, amorosas, gentis, meigas, cuidadosas, em outras palavras, mantêm-se sempre preocupadas umas com as outras. No entanto, com o passar do tempo, não é sempre que acontece, mas não é tão incomum assim, aparecem algumas rusgas, discussões, desrespeito, que acabam por provocar machucados, às vezes de forma bastante grave. Em suma, em relacionamentos longos, nós podemos inferir que existem desgastes, que se não todos, pelo menos grande parte dos casais, já brigaram por causa de grana, por dinheiro, por educação de filho, por pet, ou, mais grave, por ciúmes. Assim como crises sexuais e divergências geradas talvez por visões de mundo diferentes, não são tão incomuns. Algumas divergências, desacertos e discussões até que fazem parte. E se não acontecerem, é um forte indício de que algo realmente não vai bem na relação. Uma união, ela deixa de ser saudável e o que seria uma crise considerada normal se torna uma constante luta com brigas excessivas e uma relação desgastante e tóxica. No entanto, às vezes, nem as discussões aparecem. E esse é um sinal bem forte do desinteresse e desamor. Afinal, é aquela historinha. Eu vou discutir por quê, já que não me sinto emocionalmente absolutamente nada. E esse é o pior cenário na vida de um casal. Eu vou apresentar como sugestões, algumas situações que teoricamente são fadadas em sucesso e vou tentar apresentar possíveis saídas para quem vive um relacionamento com essas características. A primeira é muito comum os casais se desqualificarem, ou seja, brigarem, se humilharem na frente dos outros, desmerecer a pessoa amada na presença de outras pessoas, não dar a devida atenção ao outro. Isso é que se chama basicamente de desqualificação. A nossa sugestão é de cuidarmos bem do outro e da sua imagem. Se cuidarmos bem, o amor, é que nem a planta, pode durar a vida toda. Mas quando há desrespeito e humilhações, aí a coisa pega. Devemos lembrar, para nos ajudar, afinal de contas, que ninguém é só defeito. E se você escolheu aquela pessoa para dividir a vida, é porque certamente viu qualidades. E, portanto, faça uma forcinha e faça o resgate daqueles pontos positivos do seu parceiro, da sua parceira. Algumas pessoas costumam generalizar. Se uma coisa não vai bem na relação, a pessoa generaliza, ou seja, toda a relação não vai bem, e o que é uma inverdade. Então tentem, na realidade, focar o que não vai bem, vamos resolver. E não simplesmente pegar o seguinte, uma coisa não vai bem, então nada vai bem na relação. Vazio, solidão a dois. São as relações onde prevalece a apatia, a monotonia, o tédio, a mesmice, a indiferença e a falta de diálogo. A minha sugestão é que vocês devam reativar as situações que ambos gostavam. Deixem a acomodação de lado. Inventem situações novas, voltem a namorar, conversem, questione e, fundamentalmente, escute o seu par. Diga para ele ou para ela o que você está sentindo e ouça a opinião do outro ou da outra, Não espere pelo movimento do outro ou da outra. Em outras palavras, ele não fez, então, ou ela não fez, então também não vou fazer. Tome a iniciativa. Treine realmente o que é sua proatividade.
Obrigações de casa. É muito comum, em consultório principalmente, a reclamação de mulheres que trabalham fora. É da tríplice jornada de trabalho. É casa, família, emprego, filhos e vai por aí afora. Se isso está acontecendo com você, aprenda a pedir ajuda e a delegar responsabilidades. Um outro detalhe, tá? Na hora que você delegar, a pessoa não vai fazer da forma que você faz. Então não espere isso. Aí no tempo que você quer. Então simplesmente troque, faça um contrato, amor, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo outro. Uma família é uma equipe. E todo mundo deve ajudar todo mundo na realização das tarefas domésticas. Ser propriedade são as relações de posse, as relações possessivas. São relações nitidamente comandadas pelo ciúme. E quem vive uma relação assim tem a sensação de estar sempre vivendo um detector de mentiras. Sempre com questionamentos do tipo: quem te ligou? Por que você não atendeu quando liguei? Onde você estava? Com quem? São perguntas recorrentes nesse tipo de união. O controlador checa tudo do parceiro ou da parceira. E-mails, ligações, carteira, bolsos, cheiros e etc. Esse tipo de união é das mais tóxicas, sobretudo quando a pessoa controlada, e isso é que é um perigo, quando acredita que esse controle é uma demonstração de amor. E não é. É mero controle. O controlador é inseguro por natureza e teme ser passado para trás. Nesse caso, o passo mais importante para uma relação ser bem-sucedida é saber escolher o parceiro ou a parceira. Corra ou se esconda das pessoas inseguras e ciumentas. Atividades sexuais, o relacionamento sexual inadequado. Algumas mulheres acabam se forçando ao sexo em busca de afeto ou permitem que o parceiro as obrigue a fazer coisas que não querem. Não é incomum, no meu consultório, queixas de mulheres que acabam se submetendo ao desejo do parceiro sem ter vontade, só pelo medo de perdê-lo. Lembre-se o seguinte: o sexo é bom quando é bom para os dois. E o que você não topa, né, é o teu limite, respeite. Não faça. E tem automaticamente que ser trocado uma ideia com o teu parceiro. Tá? Converse, coloque os teus limites, você tem direito a isso. Nós todos temos potencialidades e temos nossas limitações. E isso tem que ser respeitado. Isso vai evitar automaticamente que o sexo seja algo a ser temido. E o sexo temido pode gerar uma disfunção sexual. Só se permita fazer realmente o que você quer, o que você deseja. Competitividade na relação. São aqueles casais que vivem na realidade tentando competir com o outro, quem ganha mais, quem faz isso, faz aquilo. O casal vive numa disputa constante o tempo todo. Em outras palavras, se mostram realmente mais egocêntricos e individualistas. É o cada um por si. O que é recomendável numa relação é ter sonhos e projetos em comum. Então, equilibre e analise as tomadas de decisão de vocês, a educação de filhos e etc. Casais inteligentes que se apoiam ou se ajudam naturalmente não têm motivos para competir. Estão juntos, sabem o sonho um do outro e se ajudam na concretização desses sonhos. O termo é interessante para a música, eu já tinha mencionado isso em outra live. É entre tapas e beijos. Nas relações onde a tônica são as emoções explosivas, os casais se agridem de várias formas, quase que em tempo integral. A insegurança geralmente é a causa desse tipo de comportamento, onde um tenta manter o controle sobre o outro o tempo todo.
Lembramos que ninguém foi criado para ser maltratado e a agressão é o caminho certo para a dissolução da relação e do término do amor. Por fim, se você acredita que está vivenciando alguma das situações apontadas e não está tendo condições de resolvê-las, procure um colega de profissão, procure um psicólogo ou uma psicóloga. Agora, eu sugiro que procure um profissional com especializações em relações afetivas, família ou casal, que com toda certeza poderá ajudar vocês na resolução dessas situações conflitantes. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem.